Olá, seja bem-vindo. Começa o programa Kézia Ramos. Vem para cá, fique à vontade. A gente fala de um assunto muito importante, muito sério, que é dependência de analgésico. Você conhece alguém que é dependente de analgésico? Muito conhecido como opioides. E para falar desse assunto, a gente tem a honra de receber dois médicos, renomados aqui com a gente hoje. Dr. Hélio Henrique Vilaça, ele que é formado na Universidade Internacional Médica de Kursk, na Rússia. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado, Kézia. E a gente recebe também o Dr. Francisco Bahia, ele que é médico, anestesista, formado em medicina pela Fundação Educacional na Serra dos Órgãos, em Teresópolis, Rio de Janeiro, com residência médica, pela Vitória Parte Hospital. Acertei? Tá certo? Tá certinho, Kézia. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso e eu gostaria de começar falando sobre essa dependência de analgésico. Como que funciona isso, doutor? Por que que isso acontece? E por que que muitas pessoas, às vezes, têm vergonha de falar que é dependente desse opioide, desse analgésico? Tá, vamos lá. Primeira coisa, analgésico é para tirar a dor. Dentro da classe dos analgésicos, nós temos diferentes classes de medicações. Uma delas são os opioides. Os opioides, eles têm uma capacidade muito grande, se o uso é recreativo, o uso sem indicação médica, de causar dependência, E a dependência, ela é gerada de que forma? Que a pessoa, às vezes, ela não consegue ficar bem sem o uso da medicação, certo? Certo. Às vezes ela inicia por causa da dor, mas com o tempo acontece o quê? Que ela, para se sentir bem, até mesmo emocionalmente, ela precisa estar usando a medicação, ok? O porquê que isso gera vergonha, às vezes? Primeiramente, às vezes a pessoa não tem consciência em si de que ela está com uma dependência. Porque criou-se um estigma, às vezes, muito de que dependência, vício, está muito relacionada a drogas ilícitas, Então, isso gera um certo receio da pessoa, por exemplo, encarar a situação de que está dependente de um analgésico. Porque aí já gera, por exemplo, um certo preconceito. E a maioria, doutor Francisco, das pessoas que ficam dependentes desses opioides são da classe médica também? Então, hoje no Brasil, acredito que a grande maioria é da classe médica, mas ou são trabalhadores que estão dentro do hospital, enfermeiro, técnicos. Inclusive, na nossa classe, na anestesia, tem muitos profissionais que fazem o uso desses analgésicos, Acabam escondendo e quando a família descobre é quando acontece alguma coisa já muito drástica, vamos dizer assim, ou é a morte do médico ou do usuário, E a pessoa ela acaba escondendo essa dependência durante muitos anos, E é mais na classe, eu acredito que no Brasil, na classe médica. Vamos falar sobre a questão da vergonha, Por que muitas pessoas não procuram ajuda, doutor Hélio? Você acredita que seja pela vergonha? Primeiramente, eu acredito que para um trabalhador da área da saúde encarar a questão da dependência é um pouco complicado. Por quê? Porque isso às vezes vai, por exemplo, em confronto com o que foi ensinado. Ou seja, é muito difícil uma pessoa da área da saúde encarar essa situação de que está dependente por preconceito mesmo. Então, o que acontece? Essas pessoas elas acabam gerando um certo medo. Pelo quê? Por perder, às vezes, a carreira, que foi construída até o momento, Às vezes, muitas das vezes, nem a família sabe. Por quê? Porque elas têm a tendência de esconder muito bem essas situações e não procurar por ajuda, por entender sobre classes de medicações. Então, a maioria, por exemplo, dos médicos, enfermeiros, técnicos, eles já estão muito acostumados com esse tipo de medicação. Então, eles nunca acham, por exemplo, isso não vai acontecer comigo, Eu sei dosar direitinho, eu sei fazer direitinho. E, muitas das vezes, colocam desculpas, Eu já tive em contato com alguns pacientes em que eles colocavam desculpa. Não, eu faço por conta que minha dor só alivia com morfina, Então, eles mesmos ficam gerando desculpas para eles, para que eles continuem aí na dependência, Mas chega um ponto que não tem como, porque como o Dr. Francisco explicou, que ela gera tolerância.
Doses cada vez maiores são necessárias, doses cada vez maiores. E esse tipo de medicação, infelizmente, ela age no centro respiratório também, é onde que acontece muitas das vezes a overdose, né? E depressão do centro respiratório, onde que a pessoa vai a óbito, né? Infelizmente, muitas pessoas, ao invés de procurar ajuda, chegam a essa situação drástica, né? Ou de ter uma overdose, ou às vezes de tirar a própria vida por não conseguir, por exemplo, compartilhar a situação. Doutor Francisco, hoje vocês estão com um tratamento que em até 36 horas o paciente consegue, né, ficar livre dessa dependência química. Qual que é a diferença desse tratamento para o tratamento tradicional que muitas pessoas conhecem? Então, o tratamento que a ANR faz é um tratamento que trata de fato o local onde está gerando a dependência, que é o problema biológico, né? Os outros tratamentos têm uma substituição do analgésico por outro. Isso, na verdade, acaba mascarando o tratamento. A pessoa tem recaída, porque não trata o biológico, não trata a fonte do problema, que é a causa, né? Então, o tratamento da ANR é um tratamento que faz uma regulação neuroaceleradora, equilibrando o nível de endorfina, que é o que dá prazer para a gente viver, com o número de receptores opioides de analgésico que existem no cérebro. Essa que é a diferença. E qual o recado, doutor Hélio, que você deixa para a pessoa que às vezes tem vergonha, tem medo de fazer o tratamento, tem medo de se expor, mas que precisa de ajuda, que tem família, né, que quer mudar de vida ao mesmo tempo? Primeiramente, eu queria falar para vocês que estão em casa que ser dependente não é o fim da estrada, não é o fim do túnel, entendeu? Nós estamos aqui para ser mão amiga, né, para estender nossas mãos como mãos que ajudam, né? O nosso tratamento é totalmente sigiloso, então nós estamos dispostos aqui a ajudar com total segurança, com total humanização, né? Sabendo que a pessoa que julga um dependente é uma falta de humanização, na verdade. Por quê? Porque o dependente desse tipo de situação já é a nível biológico, ou seja, não depende só da pessoa querer ficar sem. Não é porque a pessoa tem falta de vergonha na cara, é algo realmente que trabalha na biologia do corpo, né, a nível de receptor. Então é a fisiologia dele que agora já é dependente daquela situação. Nós estamos aqui para ajudar a reverter isso. Que maravilha. Quero agradecer mais uma vez a participação do Dr. Francisco, Dr. Hélio. Obrigada por estar com a gente, trazendo, né, informações tão importantes. Obrigado, Eu que Kézia. agradeço. E fica a dica para você, existe saída, né? A clínica Mais Vida tem a solução que você precisa através do tratamento da ANR. Está na tela para você todas as informações. Busque ajuda, porque tem saída.